Fala galera, professor Wagner do curso Agora Vai, mais um exercício para você, exercício da SpaceX, esse aqui é de 2017, beleza? Fala sobre energia, potência, ok? O teorema da energia cinética. Ele diz assim, ó, vamos lá, um prédio em construção de 20 metros de altura possui na parte externa da obra um elevador de carga com massa total de 6 toneladas. Suspenso por um cabo inextensível e de massa desprezível. O elevador se desloca com velocidade constante do piso térreo até uma altura de 20 metros em um intervalo de tempo igual a 10 segundos. Desprezando as forças dissipativas e considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a potência média útil desenvolvida por esse elevador é de quanto? Legal, cara, fala de potência mecânica, certo? A gente está no terceiro exercício aqui da nossa série de resoluções e a gente vai falar um pouquinho sobre potência mecânica para você, certo? Vamos desenhar a situação aí para a gente poder resolver esse exercício. Então vamos lá, pegar aqui, vamos lá, vamos resolver esse problema. Gente, ele está falando de um elevador mecânico, né? Então vamos pensar que um elevador poderia ser assim. A gente tem aqui o piso, a gente vai fazer aqui a base do elevador, né, o prédio aqui, legal. Provavelmente esse sistema vai ter uma polia, né? Então a gente vai fazer uma poliazinha aqui. E aí a gente vai ter o fio, né? O fio inextensível que vai permitir que a gente consiga levar coisas até o topo desse prédio, né? E aqui vai ter o peso que a gente vai estar carregando, certo? Nesse sistema, provavelmente a gente vai ter uma força F para cima, que é uma força de tração, que é a força que a gente vai estar fazendo. E a gente vai ter, com certeza, a força peso desse sistema, certo? A partir daí, a gente consegue relacionar a equação, certo? Se a gente pensar que o plano térreo, certo? Que vai ser o nosso nível de referência para a energia potencial, as forças atuantes sobre a carga do elevador são as forças de tração, que a gente já colocou lá, que é a força F, e a força peso, que eu coloquei como P. Então a resultante da força, ok? A força resultante desse sistema vai ser a soma do quê? Da força F, certo? Soma vetorial da força F, mais o peso desse sistema, tranquilo? Então a gente vai ter a resolução como força F mais o peso do sistema. A partir daí a gente resolve o problema. Então vou colocar aqui para você, ó. A força resultante é igual a F mais peso, certo? Se a gente considerar a força F mais a força peso nesse sistema, a gente resolve o problema. Estou fazendo bem devagar para você entender, ok? O que a gente pode pensar? Então quer dizer que, se a gente quer trabalhar com relação de energia, a gente vai ter que falar que o trabalho da força resultante também é igual ao trabalho da força F mais o trabalho da força peso, já que a gente está falando ali do movimento na vertical, certo? A gente vai ter essa relação de trabalho, ok? Então, trabalho da força resultante é igual à soma vetorial do trabalho da força F mais o trabalho da força peso. Tranquilo? Por que você está falando disso, professor? Porque de acordo com o que a gente estuda de mecânica, a gente pode pensar o seguinte, o que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento, certo? O que é força? Massa vezes aceleração, vezes deslocamento, certo? Da onde que vem essa relação aqui? O que eu posso pensar? Eu posso pensar aqui, se eu pegar lá de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a do delta S. Quando a gente pega essa relação, a gente percebe que v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2 é igual a 2a delta S, que é igual a 2a d, porque esse delta S é o próprio deslocamento do sistema. Substituindo esse AD por esse AD aqui, eu não coloquei os vetorzinhos aqui, mas a gente tem as relações de todos os elementos vetoriais nesse sistema, a gente poderia pensar então nesse sistema a partir do quê? Que o trabalho ele pode ser descrito como massa vezes
velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ou seja, o trabalho é mv quadrado sobre 2, se a gente fizer a distributiva aqui, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. E quando eu coloco a relação do que é aqui, a soma vetorial desse lado, ou seja, a força resultante é igual a força peso, somatória vetorial ainda, tá? Força F, que é a tração, mais a força peso. Ou seja, a gente pode ter um trabalho, porque a gente vai ter um deslocamento nesse sistema aqui na vertical. Eu posso falar que esse trabalho é a própria variação da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética da força resultante é igual à variação da energia cinética da força de tração, da força F, mais a variação da energia cinética da força peso. Ok? Tranquilo? A gente vai levar em consideração esse tipo de sistema. Só que você concorda comigo que vetorialmente estava tranquilo. Por quê? Porque a gente tinha uma soma vetorial. Porém, as forças estão em sentidos opostos. Então, eu vou fazer a força F, porque provavelmente o sistema está se movimentando para cima. Então, eu vou fazer força F menos. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar de mais, vou pôr menos a força peso, porque está contra o nosso referencial. Vai ficar negativo nesse sistema. Então, vamos de novo. A resultante das forças era a força F mais a força peso vetorial. Isso é igual ao trabalho da força resultante, é igual ao trabalho da força F, que é mais o trabalho da força peso, vetorial. Quando eu passar para a energia cinética, eu vou deixar isso daqui escalar. Escalar, eu tenho que adotar o referencial. Como eu estou adotando o referencial positivo para cima, quem tiver para baixo está contra o referencial, vai ficar negativo. Ok? Beleza? O que o exercício dizia para gente? O elevador, ele subiu com velocidade constante. Certo? Vamos calcular aqui a relação das energias, então. Trabalho, né? Da resultante, ou seja, trabalho resultante desse sistema, ou energia cinética resultante, trabalho resultante desse sistema, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas não é velocidade constante, professor? Porque ó, o trabalho resultante não é variação de energia cinética? Sim. Qual que é a variação de energia cinética de cada um desses sistemas, já que a velocidade é constante? Ou seja, a velocidade aqui é igual à velocidade aqui. Dá zero. Isso aqui dá zero. Não importa o que aconteça, se não alterou a velocidade do sistema, o trabalho resultante desse sistema é zero. Não teve trabalho resultante. Por quê? Quando que o trabalho resultante é zero? Quando a velocidade... Vou escrever aqui para você... é constante. Se um sistema como esse, a velocidade é constante, não tem variação de energia cinética, o trabalho resultante é igual a zero. Ou seja, não teve variação de energia cinética. Ok? Se a gente aplicar esse resultado lá na primeira equação dos trabalhos que a gente tinha, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, se o trabalho resultante é igual a zero, significa que o trabalho da força peso é igual ao trabalho da força de tração. Ou seja, se eu pegar essa equação aqui, vou puxar ela aqui embaixo. Vou puxar ela aqui embaixo. Estou falando, se isso daqui é igual a zero, a gente tem aqui trabalho da força F mais trabalho de peso dá zero, vetorialmente. Ou seja, a soma vetorial desses caras é zero. De modo que o trabalho da força F pode ser escrito como menos o trabalho da força peso nesse sistema. Ou seja, eles são contrários, certo? Como o peso é uma força que a gente pode dizer conservativa, ou seja, a gente pode pensar que o peso não altera, né, nesse sistema, a gente pode trabalhar fazer um cálculo com o trabalho dessa força peso. Qual que é o trabalho dessa força peso? O trabalho dessa força peso é massa vezes gravidade vezes a variação de altura. O trabalho da força peso é massa, gravidade, vezes a variação de altura que o sistema sofre nesse sistema. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Que massa é essa? É a massa do elevador. Tá? Então a massa do elevador nos permite calcular esse tipo de trabalho. Ou seja, esse tipo de sistema. Tranquilo?
Tranquilo, professor. Entendi. Entendeu mesmo? É, eu entendi. Então tá bom. Partindo desse pressuposto, desse trabalho dessa força-peso, a gente consegue finalizar agora o exercício. Por quê? Porque qual que é o trabalho dessa força-peso? Ele deu a massa do elevador, não deu? Deu. Qual que é a massa do elevador que ele deu lá no começo do exercício? Ele falou que a massa do elevador de 6 toneladas, não é isso? Massa do elevador, 6 toneladas. Ele pediu para a gente utilizar uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vou colocar aqui gravidade igual a 10. E o que que acontece? Ele fala que o prédio tem 20 metros de altura, ok? Então o elevador se desloca com velocidade constante do piso até a altura máxima de 20 metros, ou seja, a variação de altura desse elevador foi de 20 metros. Então a gente consegue calcular a partir daqui o trabalho desse peso, certo? Sem muita dificuldade, olha lá. O trabalho da força-peso são as 6 toneladas vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 20. A gente não pode trabalhar com toneladas. O que são toneladas? São 6.000 quilos. 6 vezes 10 ao cubo quilogramas. Vezes 10 vezes 20. Certo? Então o trabalho da nossa força-peso, que é a energia que a gente vai ter nesse sistema, vai dar quanto? 6 vezes 10 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Vezes 10 aqui vai dar 1.200 vezes 10 ao cubo joules de energia. E aí vem o cálculo da potência. Qual que é o cálculo da potência? A potência desse sistema é a variação de energia pela variação de tempo. Como que a gente calcula a potência desse sistema? Ué, a gente tem 1.200 vezes 10 ao cubo joules. A gente vai dividir isso pelo tempo. Ele falou que o elevador subiu com tempo total de 10 segundos. Então a potência média desse sistema, corta um zero, vai dar 120 vezes 10 ao cubo watts. Esse 10 ao cubo a gente pode chamar de kWatts. Então a potência é de 120 kW, beleza? A gente detalhou ao máximo esse problema aqui para você poder entender da onde que parte todas essas equações. Mas o básico que você poderia ter feito é velocidade constante, então você já iria direto, né? Como a velocidade é constante, eu já posso imediatamente pensar nessa relação, professor, que o trabalho do peso é igual ao trabalho da força F. Calcula o trabalho do peso, que é o único sistema constante que a gente tem nesse elemento, que é massa vezes gravidade vezes a variação de altura. Você já poderia ter feito direto, a gente foi explicar para você da onde que surge todos esses conceitos para você chegar nessa resposta correta aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado desse exercício. Até o próximo. Valeu!